Gênesis capítulo de número 8, verso 13, o texto diz: sucedeu que no primeiro dia do primeiro mês do ano 601, as águas se secaram de sobre a terra. Então Noé removeu a cobertura da arca e olhou, e eis que o solo estava enxuto. E aos 27 dias do segundo mês a terra estava seca. Então disse Deus a Noé: sai da arca, e contigo a tua mulher e teus filhos, e as mulheres de teus filhos, os animais que estão contigo, de toda a carne, tanto as aves como o gado, e todo réptil que rasteja sobre a terra, faze sair a todos, para que povoem a terra e sejam fecundos e nela se multipliquem. Saiu, pois, Noé com seus filhos, sua mulher e as mulheres dos seus filhos, e também saíram da arca todos os animais, todos os répteis, todas as aves e tudo o que se move sobre a terra, segundo as suas famílias. Levantou Noé um altar ao Senhor, e tomando de animais limpos e de aves limpas, ofereceu holocaustos sobre o altar. E o Senhor aspirou o suave cheiro e disse consigo mesmo: não tornarei a amaldiçoar a terra por causa do homem, porque é mau o desígnio íntimo do homem desde a sua mocidade, nem tornarei a ferir todo vivente como fiz. Amém? Feche os seus olhos. Senhor, obrigado pela tua palavra. Espírito Santo, tu tens liberdade. Ministra sobre as nossas vidas, fala ao nosso coração. Senhor, cala toda voz que não é tua. Tira de nós toda a inquietação, repreende toda a ação do inimigo. Abre os nossos olhos para que a gente veja, os ouvidos para que a gente ouça. Senhor, nos dá espírito de sabedoria, de conhecimento e revelação da tua palavra, em o nome de Jesus. Amém. Pode tomar o seu assento, fique à vontade. Essa é a história de Noé, muito conhecida. Desde pequenos nós ouvimos sobre ela. Eu creio que mesmo para quem cresceu distante de um contexto cristão, em algum momento da sua vida já ouviu falar sobre Noé. O fato é que depois que Adão e Eva falharam, sendo desobedientes à ordem de Deus, a maldade entrou na terra e o pecado começou a crescer de forma absurda. Houve muitas mortes, furtos, mentiras, enganos, idolatrias, violência. O homem se afundou no pecado, irmão. E claro, Deus precisou recomeçar. Por causa das escolhas erradas do homem, por causa dos enganos que o homem entrou, porque o homem se afundou no pecado. Era imoralidade sexual, adultério, prostituição, depravação sexual de tudo quanto era forma. O homem estava corrompido a ponto de Deus ter se arrependido de tê-lo criado. E Deus precisou recomeçar. Deus decidiu destruir a terra. Deus decidiu destruir tudo que fez e precisou recomeçar. Só que Deus viu um homem chamado Noé. E a Bíblia vai dizer que Deus achou graça. O Senhor achou graça. Noé achou graça diante do Senhor. Deus chama Noé, dá algumas instruções a ele, e ele tem que fazer uma grande embarcação. Você conhece a história. Sabe que Noé passou mais de 100 anos construindo a grande arca. Os animais foram colocados lá. Noé, sua família foram separados para recomeçar toda a humanidade. Houve chuva, houve por 40 dias chuva de dia e de noite, inundou tudo, morreu tudo, sobrou só os animais, cada um das espécies, Noé e sua família. Deus decidiu recomeçar através de Noé. Agora, é interessante porque Noé não recomeçou de qualquer jeito. Noé
ele não recomeçou de qualquer forma. E a gente tem muito que aprender com ele, porque de fato nós erramos, de fato nós entramos em umas besteiras, de fato a gente faz algumas coisas erradas ou escolhas erradas ao longo da nossa vida, que nós precisamos ver, que nós precisamos cair em si e que nós precisamos de um recomeço. Agora, como recomeçar? Todos nós um dia precisamos de um recomeço. A questão é, pastor, como recomeçar? Primeiro, anote isso. Faça além do que é pedido. Quando você for recomeçar, quando você for ter um novo começo sobre alguma situação, em alguma área da sua vida, comece fazendo além do que lhe foi pedido. E eu vou mais adiante, não só comece, mas mantenha focado, mantenha alinhado, fazendo sempre mais do que lhe foi pedido. Pastor, onde é que você viu isso? No texto que a gente acabou de ler, verso de número 15, 16 e 17. Olha o que Deus pede a Noé, quando eles percebem que não chovem mais, quando eles removem a cobertura da arca e eles olham, vejam que a terra já está seca, que já pode sair da arca. Deus dá uma instrução. Olha o que Deus vai dizer. Então disse Deus a Noé: sai da arca, e contigo a tua mulher e os teus filhos, e as mulheres dos teus filhos, os animais que estão contigo de toda a carne, tanto de aves como de gado, e todo réptil que rasteja sobre a terra. Faze sair a todos, para que povoem a terra e sejam fecundos e nela multipliquem. Deus fala para Noé: Noé, já está tudo pronto, agora abre a porta aí, sai com a tua família, tira todos os animais, bota para quebrar, multiplica aí, começa de novo. Foi isso que Deus falou para Noé. Agora, foi isso que Noé fez? Não, irmão, não foi isso que Noé fez. Pastor, Noé desobedeceu? Não, ele fez além do que Deus pediu. Ele fez a mais do que Deus pediu a ele. Irmão, Deus não pediu para Noé preparar um altar, Noé preparou. Deus não pediu para Noé pegar os animais e oferecer em ofertas de sacrifício e de louvor a Deus. Noé ofereceu. Sabe qual é o nosso problema? Muitas das vezes nós só fazemos o que nos é pedido, e olhe lá. Tem gente que fala assim: eu não sei porque eu não sou promovido. Tem pessoas que chegam depois de mim e crescem mais alto que eu. Tem pessoas que chegam depois de mim e já estão numa posição mais elevada que a minha. E Deus está perguntando: mas o que você tem feito? O que você faz para ser diferente do outro? Porque tem gente que só faz o que pede, e olhe lá, irmão. A pessoa pede para fazer um serviço, faz de mau grado, de mau gosto, reclamando, murmurando. Se nós queremos viver algo extraordinário, nós precisamos viver de forma extraordinária. Se nós queremos uma posição extraordinária, nós precisamos nos movimentar de forma extraordinária. Noé não recomeçou de qualquer jeito. Noé percebeu que a geração passada, que aquela galera toda que começou antes, caiu no erro, caiu no embaraço, e por causa disso consequências terríveis aconteceram, a ponto de Deus ter se arrependido de ter feito o homem. Noé sabia disso. E aí, quando ele desce da arca, a primeira coisa que ele faz é levantar um altar. Ele faz algo diferente daquilo que Deus pediu a ele. Deus pediu para ele multiplicar, Deus pediu para ele, tirar tudo da arca. Deus pediu para ele servir aquele lugar, mas ele falou: Senhor, eu vou fazer tudo que o Senhor me pediu, eu vou honrar
tudo que o Senhor pediu, eu vou fazer exatamente como o Senhor me pediu, mas acredite, eu quero te oferecer algo maior, eu quero te dar algo mais excelente, eu quero, te oferecer além do que o pedido. Quando a gente tem esse entendimento de fazer mais do que nos pedem, de ir além, quando a gente tem isso na nossa cabeça, se prepare, porque ninguém vai nos segurar, ninguém vai nos parar, porque a gente tem uma mentalidade de excelência. Quem tem mentalidade de excelência vive o extra, vive o algo a mais, vive além. Quem tem mentalidade de excelência vai viver coisas sobrenaturais. Cutuca a pessoa que está do seu lado e diga assim: ô meu lindão, diga assim, que a partir de hoje você venha a ter uma mentalidade de excelência. Você vai ser o melhor na sua casa, você vai ser o melhor no seu trabalho, você vai ser o melhor na sua igreja, você vai ser o melhor aonde você estiver. Por quê? Porque você sempre vai fazer além. Se você acredita nisso, aplaude bem forte o Senhor. Bom, a Bíblia vai dizer que Deus abençoou Noé e sua família. Por quê? Porque Deus viu um coração excelente nele. Faça sempre além do que é pedido, e você vai viver a bênção de Deus de forma inexplicável. Quando você faz além do que você foi solicitado, quando você faz além do que lhe foi pedido, você recebe mais do que pediu. Não, vou repetir. Quando você faz além do que lhe foi pedido, você recebe além do que você pediu. A palavra de Deus em Efésios capítulo de número 3, verso 20 vai dizer: aquele que é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo que pedimos ou pensamos, de acordo com o seu poder que atua em nós. Aquele que é poderoso para fazer infinitamente do que pedimos ou pensamos. Quem faz mais do que lhe é pedido, recebe mais do que pediu. Quero declarar essa palavra sobre a tua vida em nome de Jesus. A partir dessa noite, você vai começar a receber mais do que você pediu. Pastor, eu só queria um emprego, Deus vai te dar uma empresa. Pastor, eu só queria um carrinho simples, Deus vai te dar uma BMW. Pastor, eu só queria ser feliz, você vai torcer pro Vasco. Não, segura. Aí não dá, né? É difícil. Mas eu quero declarar de verdade, irmão. Estende a mão para receber em nome de Jesus. Você vai receber além. Em nome de Jesus. Eu não sei quais são os pedidos, o que você tem colocado diante do Senhor. Eu não sei quais são as tuas preocupações, quais são as tuas necessidades, mas eu quero declarar essa palavra sobre você em nome de Jesus. Deus vai te dar além, vai ser melhor, maior e mais extraordinário. Essa palavra profética está sobre nós hoje. Desde a conferência essa palavra está sobre esse lugar, e hoje eu quero declarar mais uma vez: você vai viver coisas maiores, vai receber além, vai ser melhor, maior e mais extraordinário em nome de Jesus. Quantos recebem essa palavra? Pastor, como recomeçar fazendo além do que foi pedido? Segundo, levantando um altar de adoração a Deus. Diga bem forte: eu vou levantar um altar de adoração ao Senhor. Bom, o verso 18 vai dizer que Noé saiu com os seus filhos, com a sua mulher, as mulheres dos seus filhos. Saiu da arca todos os animais. E a Bíblia diz no verso 20 que Noé levanta um altar de adoração a Deus. Noé sai com a sua família e a primeira coisa que ele faz é levantar um altar de adoração a Deus. Bom, a gente às vezes erra, às vezes a gente fala: Senhor, eu preciso de uma nova oportunidade, e a gente pega essa nova oportunidade e começa de qualquer jeito, começa de qualquer forma. E Deus está dizendo: se você quer ter sucesso,
em todas as áreas da sua vida, não recomece de qualquer jeito. Não recomece de qualquer forma, porque quem recomeça de qualquer jeito vai viver o fracasso do começo. Nós não podemos começar, recomeçar e recomeçar de qualquer forma. Tudo que começa de joelho, Deus mantém de pé. É por isso que quando nós, antes de andar, nós engatinhamos. Por quê? Porque tudo que começa de joelho, Deus mantém de pé. Pastor, o que você está querendo falar com isso? O que você está querendo dizer com isso? Que chegou a hora de você falar: Deus, eu não vou fazer de qualquer jeito, eu não vou mais fazer de qualquer forma, eu vou começar na presença. Eu levanto o altar de adoração na minha casa, eu levanto o altar de adoração na minha empresa, eu levanto o altar de adoração nos lugares que eu estiver. Por quê? Porque eu não quero fazer de qualquer jeito, eu quero que o Senhor seja o primeiro, eu quero que o Senhor seja o centro, eu quero que o Senhor esteja no controle, eu quero a força do Senhor, eu quero o poder do Senhor, eu quero a bênção do Senhor, eu quero a alegria do Senhor, eu quero a paz do Senhor, eu quero a presença do Senhor em tudo. Então, antes de recomeçar de qualquer jeito, eu começo da forma certa. De que forma, pastor? Levantando um altar de adoração a Deus. Nós vamos levantar um altar de adoração a Deus. Quando Noé sai da arca, ele já prepara um altar. Ele levanta um altar de adoração a Deus. Porque, irmão, todo recomeço vem de um começo fracassado. Todo recomeço vem de um começo fracassado. Se não fosse fracassado, não precisava do recomeço. Fracassei no começo, vou recomeçar de qualquer jeito? Vou recomeçar da mesma forma? Não, irmão. Recomeça do jeito certo. Tem gente que tinha um relacionamento conjugal. Alguns problemas surgiram, algumas coisas aconteceram, e houve uma separação. Agora a gente começa a conversar. O que eu vou fazer? Eu vou levantar um altar de adoração. Porque antes faltou a presença. Antes faltou a terceira pessoa que não pode faltar, que é o Espírito Santo no meu relacionamento. Então, amor, olha só, nós vamos recomeçar, mas nós não vamos recomeçar de qualquer jeito. Nós vamos levantar um altar de adoração, porque a partir de hoje nós não vamos mais fracassar no nosso relacionamento. Nós vamos buscar em Deus a força que a gente precisa, nós vamos buscar em Deus a direção que a gente necessita, nós vamos buscar em Deus os próximos passos. Nós não vamos mais fazer de acordo com a nossa vontade, não será mais do nosso jeito, mas segundo a vontade de Deus. Irmão, levanta um altar de adoração no teu relacionamento. Talvez você está aqui, mas o problema que você tem enfrentado é no trabalho, na sua empresa, nos negócios. E aí você não está legal, fracassou. Pastor, o que eu faço? Levanta um altar, irmão. Não fica jogado na lona, não. Não fica caído como se fosse um derrotado. Levanta um altar de adoração a Deus. Faz do teu negócio um altar de adoração ao Senhor. Chega mais cedo, unge todo lugar, declara a Deus daquele lugar, manda embora toda a capetada, toda a maldade do inferno que cai por terra. Levante um altar de adoração na tua empresa, consagre esse negócio ao Senhor. Se você tem máquinas, pega o óleo, unge, fala: Senhor, essas máquinas te pertencem, vai fluir, vai dar certo. Manda cliente para esse lugar, manda pessoas que necessitam aqui. Começa a levantar o altar de adoração no seu trabalho. Consagra ao Senhor, irmão. Consagra a Deus o que você tem. Consagra ao Senhor a sua vida. Levante um altar de adoração.
Porque a resposta que nós precisamos não vem de homens, a resposta que nós precisamos não vem do governo, a resposta que eu e você precisa, ela vem do Senhor. Noé recomeçou, de que forma, pastor? De qualquer jeito? Não. Noé recomeçou levantando um altar de adoração a Deus. Se você quer dar certo no novo começo, você precisa começar do jeito certo. O jeito certo é colocar Deus em primeiro lugar. O jeito certo é adorar a Deus sobre todas as coisas. Você precisa entender que o fogo de Deus, ele tem que queimar sempre. Não é só quando nós estamos na igreja. O fogo de Deus, ele tem que queimar sempre, é constante. Não é só numa conferência como a que a gente viveu agora. Muita gente vem para uma conferência como que a gente viveu agora e é extraordinário. Porque na conferência nós somos ativados, na conferência nós somos despertados. Mas a questão é, o que adianta ser ativado e despertado se a lenha vai acabar? O fogo tem que ser constante. O altar precisa ser levantado e ele tem que permanecer erguido. Em outras palavras, eu tenho que ser crente todo dia, irmão. Ah, não, eu sou crente. Sim. Quinta-feira, das 20 às 22. Domingo, das 9h30 às 11 ou das 19 às 21. Depois eu tiro minha roupa de crente e eu deixa a vida me levar. Vida leva eu. Você está rindo, né? Diga-me forte, eu preciso levantar um altar de adoração ao meu Deus. Irmão, o fogo tem que queimar sempre. O altar precisa ser constante. Levítico capítulo de número 6, verso 12 e 13, olha o que a palavra vai dizer: mantenha-se aceso o fogo no altar, não deve ser apagado. Toda manhã o sacerdote acrescentará lenha, arrumará o holocausto sobre o fogo e queimará sobre ele a gordura das ofertas de comunhão. Mantenha-se o fogo continuamente aceso no altar, não deve ser apagado. Toca na pessoa que está do seu lado e diga assim: ô cabeção, lenha todo dia, lenha todas as manhãs, oração, busca, leitura, meditação da palavra, é lenha todo dia. O altar precisa ter fogo sempre. Pastor, como que eu recomeço? Primeiro, fazendo além do que foi pedido. Segundo, levantando o altar de adoração. Terceiro, oferecendo o seu melhor em adoração a Deus. Você quer recomeçar? Ofereça sempre o seu melhor em adoração a Deus. Verso de número 20, a Bíblia vai dizer que Noé toma do seu melhor e oferece para Deus. Como assim, pastor? A Bíblia diz que ele tomou dos animais limpos, das aves limpas e ofereceu ao Senhor. Noé prepara um altar, pega dos melhores animais, pega das melhores aves e coloca no holocausto, oferecendo ao Senhor como oferta agradável. Sabe qual é o nosso problema? Que a gente quer o melhor, mas não entregamos o melhor. Não, para mim tem que ser o melhor. As pessoas quando fazem para mim, tem que dar o seu melhor. Mas e você? Não, eu depende do dia. É que eu preciso saber se eu estou bem. Ah não, é que hoje eu não acordei legal. Ah não, eu estava falando com Deus no início da semana. Eu falei: Senhor, e quinta-feira tem culto. Eu não estou legal, mas quinta-feira tem culto, eu quero estar lá, e eu vou dar o meu melhor, e eu ainda não estou com a voz top, eu ainda tuço, estou tossindo e não está legal, mas eu vou dar o meu melhor, eu vou dar o melhor, é o melhor. A gente tem que dar o melhor para Deus, nós temos que oferecer em adoração o melhor para o Senhor, nós temos que oferecer o nosso melhor para Deus, irmão, porque às vezes lá fora, a gente dá coisa top. Quer ver um exemplo?
Quem já foi para alguma festa, para alguma balada fora? Eu já fui. Eu não nasci numa igreja evangélica, eu me converti depois, já adulto. Eu já paguei caríssimo para entrar numa festa. Paguei caríssimo. E qual é o problema? É que quando é para Deus, dá o que sobra. A igreja? 5 pila? Vergonha. A igreja tem que dar. Para o mundo a gente dá. E não importa o preço. Agora, para o lugar que é uma voz do céu na terra, é uma voz que resgata pessoas que estão afogadas no pecado, no adultério, na destruição com as drogas, cheia do álcool, todas depravadas, fazendo que o lugar de resgate, o lugar de abraço, o lugar de conchego, o lugar de ajuda, o lugar onde o céu se manifesta para a igreja. Não, eu vou dar o que sobra. A prova disso, irmão, muitas vezes na hora de entregar a oferta, a gente dá uma mixaria. Não, porque eu não tenho. Aí daqui a pouco ele está lá na lanchonete. Na lanchonete 100, 150 numa pizza. Estou falando isso para constranger ninguém, não. Eu só quero que você compreenda que a gente precisa recomeçar ajustando o nosso coração. É o melhor para Deus. Não tem problema nenhum sair, comprar as coisas boas para você. Trabalhe, ganhe dinheiro, invista em você, na sua família. Vá sair com seus filhos, desfrute. Compre bom carro, boa casa, more bem. Sabe, faz churrasco, faz camarão, chama o pastor. Mas não tenha medo de dar o seu melhor para Deus. Não tenha medo de você falar: Senhor, a partir de hoje eu me torno um homem que vai estar nessa casa como uma coluna. O Senhor pode contar com a minha família. Eu vou trabalhar na igreja, eu vou servir ao Senhor, eu vou ofertar, eu vou entregar dízimo, porque eu sei que essa obra é do Senhor. Noé entregou o melhor dele, irmão. Quando parou, sabe, a tempestade, quando as águas baixaram, Noé abriu a arca, levantou um altar, pegou os melhores animais, os limpos, colocou, falou: Senhor, é para o louvor da tua glória. É para o louvor da tua glória. Bom, nós precisamos aprender a recomeçar do jeito certo. E recomeçar do jeito certo é oferecendo o nosso melhor para Deus, a nossa mais pura adoração, o nosso coração completo ao Senhor. Paulo vai dizer lá em Colossenses capítulo de número 3, verso 23: tudo o que fizeram, façam de todo o coração, como para o Senhor, sabendo que no Senhor o seu trabalho não é vão. Tudo o que fizerem, façam de coração, como para o Senhor, e não para homens, sabendo que no Senhor o seu trabalho não é vão. Pastor, o que isso significa? Nunca mais entrega oferta dizendo: eu não vou entregar muito porque é para o pastor, é para a igreja, é para o irmão, é para isso, é para aquilo. Não, é para o Senhor. Eu não vou ajudar aqui porque tem um irmão ali que eu não gosto, então ele senta nessa cadeira mesmo, essa cadeira vai ficar aí desse jeito, eu vou limpar só essas daqui, porque aquelas lá não. Tudo o que fizerem, façam como para o Senhor. Lá no seu trabalho amanhã, o patrão não merece, o amigo que está do lado não merece, os colegas que estão em volta não merecem, mas faça como para o Senhor. O patrão não merece, faz como para o Senhor. Chega em casa agora, talvez o marido ou a esposa ficou lá, borocochô. Você está aqui na igreja e ele está bravo. Você vai para a igreja de novo e você veio, louvado seja Deus. Agora chega em casa, ele vai te encher de desaforo. Sabe o que você faz? Você fica quieto, engole seco, ora e procura agradar de alguma forma. Faz um lanche, sabe, de alguma maneira. Mas pastor, não merece. É como para o Senhor. É como para o Senhor. Tudo que você fizer, faça de todo o seu coração, como para. Não merece. Mas quem merece, irmão? Você merecia? Nós não merecíamos nada. Jesus fez tudo por nós. Então, quando a gente for fazer alguma coisa, quando a gente for botar alguma mão em alguma coisa, quando a gente for, sabe,
Deixa Deus usar completo. Faz o melhor, como para o Senhor. Noé ofereceu o seu melhor para Deus. Você quer quarto lugar? Como recomeçar, pastor? Buscando a aprovação do Senhor. Diga bem forte: a partir de hoje, eu vou buscar a aprovação de Deus. Porque está cheio de gente que se preocupa com o que o outro pensa, está cheio de gente que se preocupa com o que o outro vai achar, está cheio de gente que busca a aprovação dos homens e esquece de saber o que Deus pensa a respeito daquilo ou do que você está fazendo. Pastor, sabe, eu me preocupo com o que meu marido, com o que minha esposa, com o que meus filhos, com o que meus amigos, com o que as pessoas de fora, com o que os outros do trabalho, com o que os outros que estão me vendo, eu me preocupo com o que eles pensam. Tá, mas e o que Deus pensa sobre o que você faz? Você pensa? Porque Noé, ele quis buscar a aprovação de Deus. Verso de número 1. A Bíblia vai dizer que Noé levanta, verso número 20, aliás, a Bíblia diz que Noé levanta um altar de adoração ao Senhor. Ele oferece os animais limpos a Deus. E a Bíblia diz que o Senhor, ele aspirou o suave cheiro e disse: não voltarei a amaldiçoar a terra. Ou seja, o que Noé fez agradou a Deus, o altar que Noé levantou agradou a Deus, as ofertas que Noé entregou agradou a Deus, de tal maneira que o Senhor recebeu e disse: eu não vou amaldiçoar a terra por causa do coração deste homem. Sabe o que eu aprendo com isso, irmão? Que quando eu busco a aprovação de Deus, até quem não é para ser abençoado, mas só porque está do meu lado, será abençoado também. Eu vou melhorar para você entender. Talvez você está aqui e o seu marido não merece, a sua esposa não merece. Talvez você está aqui e os seus pais não merecem. Talvez você está aqui e os seus filhos não merecem. Mas diante do que você faz e entrega para Deus, é tão extraordinário que o Deus que você serve, o Deus que nós servimos, Ele não só vai abençoar você, como vai abençoar toda a sua casa. Irmão, busque a aprovação de Deus. O que Noé fez agradou a Deus de tal maneira que Deus disse: não voltarei a amaldiçoar a terra. O que Noé fez agradou a Deus de forma poderosa. Agora, o nosso problema é que muitas das vezes nós procuramos a aprovação dos homens e não a aprovação de Deus. Nós queremos ser aprovados e reconhecidos pelos homens e esquecemos de saber o que Deus pensa. Nós viemos à igreja e adoramos de qualquer forma. Por quê? Porque se eu adorar de forma exagerada, o irmãozinho que está perto de mim vai achar que eu sou maluco. Se eu levantar a mão e dizer glória a Deus, a pessoa que eu vi na igreja, que eu conheço assim meio distante, que é uma colega, que é uma pessoa que, sabe, eu não quero assim, sabe, passar nenhuma, fugiu a palavra. Isso, uma pessoa que, poxa, caraca, que top aquela pessoa aqui na igreja, uau. Só que eu não posso, eu tenho que me comportar, porque senão eu vou passar uma má impressão para ela. Está preocupado com ela? Não, eu não posso pular aqui, porque Deus, sabe, está me enchendo, mas eu estou com a vontade de pular nesse lugar. Só que, eu não quero passar uma má impressão. A gente se preocupa com os outros e esquece de saber o que Deus está pensando. Deus está dizendo: eu estou falando com você. Deus está dizendo: eu estou ministrando ao seu coração. Deus está dizendo: eu estou enchendo você de alegria. E você vai ficar calado, você vai ficar com vergonha, você vai ficar pensando o que os outros vão achar de você. Porque a gente é assim, irmão. O problema é que às vezes a gente se preocupa com a aprovação dos homens e esquece da aprovação de Deus. Adoramos de qualquer forma, servimos de qualquer jeito. Nós nos preocupamos com aquilo que os outros vão pensar. Não, aqui na igreja eu sou crente, lá fora não, ninguém precisa saber. Para quê? Para quê? Eu já estou indo na igreja e Deus está dizendo: não entendeu nada.
meu filho foi para a cruz. Não entendeu nada. O Jesus quer fazer de você um vaso novo. Você não tem vida dupla, você é filho amado de Deus, escolhido, eleito, separado, precioso. Deus quer fazer de você um vaso de honra. Se outrora você foi usado nas mãos de Satanás, Deus quer usar você. Deus quer usar você com suas mãos fortes e poderosas. Ah, pastor, mas o que os outros vão pensar de mim? Pastor, mas o que as pessoas vão pensar de mim? Pastor, o que os meus amigos vão pensar de mim? Irmão, é melhor você agradar o coração de Deus e ir para o céu, do que ficar com medo das pessoas e ir para o inferno. Pastor, não quero. Jesus disse: quem me negará, eu o negarei também. Mas pastor, Jesus é amor? Sim. É amor para quem abre o coração e decide amá-lo. Jesus sempre estendeu a mão para quem está disposto a segurar. Jesus estendia a mão para quem, pastor? Para quem está disposto a segurar. Jesus disse aos discípulos: quando entrares numa casa, se fores bem recebido, diga: o reino de Deus chegou neste lugar. Se entrares numa casa e fores mal recebido, diga: o reino de Deus chegou nesse lugar. Sacode a poeira do pé e vai embora. Jesus sempre esteve disposto a apertar a mão de quem quer apertar. Busque a aprovação dele, irmão. Busque a aprovação de Deus. Não adore mais da mesma forma. Não sirva mais ao Senhor do mesmo jeito. É melhor você ser rejeitado por homens do que ser desaprovado por Deus. Mesmo que as pessoas te rejeitem, mesmo que muitos te excluam, procure a aprovação do Senhor. Paulo diz a Timóteo, seu filho da fé, ele vai dizer: Timóteo, apresente-se a Deus como obreiro aprovado, que não tem do que se envergonhar. Apresente-se ao Senhor aprovado, Timóteo, que não tenha do que se envergonhar. Irmão, não abra mão de agradar a Deus por medo de não ser aceito aos outros. Não deixe de agradar a Deus para ser aceito em alguns lugares, sabe? Não se rebaixe, não viva de acordo com o sistema para se encaixar em alguns lugares. Tem lugares que Deus não quer mais você, que você não se encaixa mais. Não adianta se fazer, não adianta tentar. Tem lugares que você não cabe mais. Apresente-se a Deus como obreiro que não tem do que se envergonhar. Eu acho incrível porque Paulo, aos Gálatas, capítulo de número 1, verso 10, ele vai dizer: pois busco eu agora o favor dos homens ou o favor de Deus? Ou procuro agradar aos homens? Se eu estivesse ainda agradando aos homens, eu não seria servo de Cristo. Irmão, olha que palavra poderosa que o apóstolo Paulo deixa para mim e para você. Porventura eu procuro aceitação? Por acaso eu procuro agradar os homens ou a Deus? Se eu fosse agradar aos homens, se eu estivesse procurar a aprovação dos homens, eu não seria servo de Cristo. Em outras palavras, Paulo está dizendo: quando você se posicionar em Cristo, muitas pessoas vão se levantar contra você, mas não se preocupe, porque enquanto elas estão te rejeitando, o céu está te aplaudindo. Fica de pé, fica de pé, fica de pé.